Olá, a camisa é diferente e a barba está maior, mas eu ainda sou Mário Barcelos, sou médico psiquiatra e hoje vou apresentar a aula sobre o acompanhamento dos pacientes com depressão. Vale a pena começar essa aula falando sobre a história natural dos transtornos depressivos, que muitas vezes é desconhecida dos médicos. Nesse gráfico, vemos aquilo que pode fazer parte da trajetória clínica de um indivíduo com depressão, ou seja, o caminho da normalidade à doença e depois da doença à recuperação. A linha tracejada representa a fronteira entre, de um lado, a síndrome, que equivale ao diagnóstico, e do outro lado, o não diagnóstico. O paciente, em geral, progride gradualmente da normalidade para os sintomas e então dos sintomas à síndrome. Com o início de um tratamento, se esse é bem sucedido, a curva descendente muda seu rumo e se torna ascendente. Ao cruzar na subida a linha tracejada, temos o que chamamos de resposta, que equivale a uma melhora de 50% dos sintomas. Caso o paciente continue progredindo positivamente e volte ao seu estado basal de saúde, temos a remissão. Se a remissão se mantiver, consideramos o paciente recuperado da depressão. No entanto, boa parte das vezes, o caminho não é assim retilíneo. É comum ocorrerem recaídas durante o processo de melhora, tanto na fase aguda dos primeiros 3 meses de tratamento, quanto na fase de continuação. Essas recaídas, que são basicamente o retorno dos sintomas depressivos, são consideradas parte do mesmo episódio depressivo. Caso o retorno dos sintomas ocorra após a recuperação, ou seja, após 1 ano de tratamento, chamamos de recorrência e diagnosticamos um novo episódio depressivo. Uma dúvida que muitas vezes surge é quanto à frequência do atendimento na fase aguda do quadro depressivo. Sei que isso não depende apenas da vontade do médico ou dos outros profissionais da saúde, e sim da estruturação do atendimento. Por isso, vou trabalhar aqui com possibilidades. O que se sabe é que, em termos gerais, consultas mais frequentes estão associadas a melhor adesão ao tratamento e também a melhores resultados. No entanto, não há um consenso bem estabelecido a respeito de quão frequentes devem ser as consultas. O que se pode afirmar é que nenhuma referência pesquisada estipula um intervalo inicial de acompanhamento superior a 2 semanas. Se possível, e reforço aqui saber que muitas vezes isso não é possível, a primeira revisão após a prescrição de um tratamento deve ser feita em 1 semana. Esse tempo curto é mais indicado ainda caso haja suspeita de risco de suicídio, que não tenha sido intenso o suficiente para justificar o encaminhamento à emergência. Nos demais casos, esse intervalo breve se justifica pela possibilidade de avaliar logo efeitos adversos do tratamento prescrito e também reforçar itens da psicoeducação. Caso seja inviável rever o paciente em 1 semana, deve-se marcar o retorno para 2 semanas. Nesse momento, embora o paciente possa não apresentar ainda melhora, em geral espera-se notar uma redução dos efeitos adversos e o início dos efeitos positivos. Ressalto, no entanto, que a chance de já haver resposta ou remissão do quadro é baixa. As revisões seguintes devem ser feitas em intervalo de 2 a 4 semanas pelos primeiros 3 meses de tratamento. Após esse período, caso o paciente tenha apresentado resposta ao tratamento, intervalos ainda maiores podem ser considerados. Superando a fase aguda do tratamento, equivalente aos primeiros 3 meses, chegamos à continuação. O que devemos fazer nessa fase? Algo que é importante termos sempre em mente é que não podemos nos contentar com a resposta, ou seja, com a simples diminuição dos sintomas. Devemos buscar a remissão, o retorno ao estado basal de saúde mental. Isso se justifica não por algum preciosismo terapêutico, e sim porque já está bem provado que a presença de sintomas residuais aumenta a possibilidade de recaídas e recorrências. Outra informação central é sobre o tempo pelo qual o tratamento deve ser mantido. É nossa responsabilidade orientar a continuação do tratamento por pelo menos 6 meses após a remissão da depressão.
Reforço que são 6 meses após a remissão e não simplesmente 6 meses de tratamento. Esse período de consolidação dos ganhos reduz pela metade o risco de recorrência do transtorno depressivo. Em algumas situações particulares de alto risco de recorrência, intervalos maiores podem ser considerados. Deve-se pensar inclusive no tratamento chamado de manutenção, que significa o uso a perder de vista de um antidepressivo. Essas situações são a presença de 3 ou mais episódios depressivos na história do paciente, a existência de sintomas residuais a despeito dos esforços terapêuticos, a presença de múltiplos fatores de risco para a recorrência, principalmente comorbidade clínica e psiquiátrica e dificuldades psicossociais, a existência prévia de episódios graves e de difícil manejo, e, por último, um histórico de recorrência quando da descontinuação de um antidepressivo. Algo que é importante termos sempre em mente é que não podemos nos contentar com a resposta, ou seja, com a simples diminuição dos sintomas. Devemos sempre buscar a remissão, que é o retorno ao estado basal de saúde mental. Isso se justifica não por algum preciosismo terapêutico, mas sim porque já está bem provado que a presença de sintomas residuais aumenta a possibilidade de recaídas e recorrências. Outros dados interessantes a se conhecer são os seguintes. O tempo médio necessário para que um paciente atinja remissão fica entre 6 e 7 semanas. O tempo médio necessário para que um paciente atinja a resposta, ou seja, tenha uma melhora de pelo menos 50%, fica entre 5 e 6 semanas. Além disso, é sabido que mais da metade dos pacientes levam 2 meses ou mais para responder ao tratamento. E por que é importante saber esses dados? Porque reforça que nós e nossos pacientes precisamos ter paciência. Não adianta esperar uma melhora rápida, pois a chance de frustração é grande. E também não adianta nada depois de 1 mês querer trocar a medicação ou aumentar a dose, porque assim a gente pode estar atrasando a resposta ao tratamento, além de estar expondo o paciente a efeitos adversos que são evitáveis. Como se vê, é alto o número de pacientes que não atinge remissão com o primeiro passo de tratamento. É muitas vezes no 2º, 3º ou mesmo 4º estágio do tratamento que a gente vai atingir a remissão que a gente deseja. A resposta insatisfatória ao tratamento não vai ser objeto aqui de discussão mais aprofundada. Ressalto que as referências sugeridas e nós aqui do Telesaúde RS podemos ajudar nesses casos. Alguns desses casos podem necessitar atendimento do especialista. Os protocolos de encaminhamento em psiquiatria estão em fase final de produção e devem ser implementados em breve, mas eu adianto aqui algumas situações em que o psiquiatra pode ajudar. Vamos a eles. Depressão resistente, isto é, a ausência de resposta ou a resposta apenas parcial a 2 tratamentos efetivos com antidepressivos em dose terapêutica e por tempo adequado, o que é 6 a 8 semanas. Um novo episódio depressivo em um paciente que teve, no passado, episódios graves que necessitaram acompanhamento de especialista. Quando há dúvida no diagnóstico diferencial, principalmente na suspeita de um transtorno bipolar, ou ainda a impressão clínica da necessidade de tratamentos específicos que não estejam disponíveis na atenção primária, como eletroconvulsoterapia ou muitas vezes psicoterapia. Aqui encerramos essa aula e o módulo de depressão do nosso curso. Mais uma vez, reforço que aqui no Telesaúde RS ficamos à disposição caso surjam dúvidas. Até mais!